Olá, sejam todos muito bem-vindos. Para quem ainda não me conhece, eu sou a professora Luísa Rangel, da Católica EAD. Hoje vamos conversar sobre as relações de gênero na sala de aula. Vamos falar sobre educação, gênero e raça. Vamos juntos? A média da população global é de 101 homens para 100 mulheres. E em muitos países, inclusive no Brasil, existem mais mulheres do que homens. Vamos conversar sobre as relações de gênero na sala de aula? Não? Sim? O que é gênero? Por que falar sobre as relações de gênero na sala de aula? Para vocês que responderam não, eu queria dizer que no Brasil, uma mulher é morta a cada 2 horas vítima da violência. A violência contra a mulher não se manifesta apenas em casos de violência extrema, como estupro ou feminicídio. Existe também a desqualificação intelectual da mulher, que pode ser refletida, pode ser vista por meio dos seus salários baixos, a falta de representatividade na política, as piadas, os assédios cotidianos, a objetificação dos seus corpos em propagandas que circulam livremente, as cantadas que devem ser entendidas como violência e como práticas que encorajam muitas vezes o estupro. Quando uma mulher diz não, é não. Por isso, muitas vezes a gente ouve a campanha não é não. E sim, quem respondeu sim, de fato, nós precisamos conversar, precisamos falar sobre gênero na sala de aula. E por quê? Vamos primeiro a uma reflexão. De que modo o machismo ou patriarcado, como forma de organização das relações sociais, reduz as oportunidades de participação social das mulheres? Vocês já pensaram sobre isso? Vamos lembrar das Sufragistas, o filme que nós assistimos nesta unidade. A conquista do voto foi por muitas décadas o ponto focal do movimento das mulheres. A face pública das reivindicações feministas representou o reconhecimento pela sociedade, pelo Estado, de que as mulheres tinham condições iguais às dos homens para gerir a vida coletiva e também que elas possuíam visões de mundo e interesses próprios. Antes, os interesses das mulheres era protegido pelo voto do seu marido ou do seu pai. Sim, as mulheres tiveram diferentes conquistas ao longo dos anos, ao longo da história. Elas conquistaram o direito a estudar, elas conquistaram o direito a votar, elas conquistaram o direito de ser votada, elas conquistaram o direito ao divórcio. Hoje, a maioria das escolas e das universidades são frequentadas por mulheres. Hoje, as mulheres podem sim escolher a sua profissão. Hoje, as mulheres têm domínio do seu corpo e têm controle da sua vida. E hoje, as mulheres contam também com uma lei importante, que é a Lei Maria da Penha. É importante lembrar que todas essas conquistas são conquistas. Todas essas conquistas são fruto de lutas, né? Que as mulheres se engajaram, lutaram e conquistaram ao longo da história do nosso país e de outros países. Mas não, o problema ainda não está resolvido. Nós ainda temos uma série de desigualdades a serem resolvidas em relação à questão de gênero. Um deles é a baixa proporção de mulheres nas esferas dos poderes políticos. Essa é uma realidade constatada ainda hoje em quase todos os países do mundo. As mulheres ocupam em média 21,3% das cadeiras nos parlamentos nacionais. No Brasil, esse percentual ainda é menor. Apenas 9% das mulheres participam na Câmara dos Deputados. Ainda, uma mulher é agredida a cada 15 segundos e uma mulher é morta a cada 90 minutos. As mulheres ganham menos que os homens em todos os cargos e áreas onde atuam.
Pesquisas mostram que quando as mulheres ocupam cargos de presidente, cargos de diretor, elas recebem em média 32% a menos do que os homens. No cargo de consultora, a diferença chega a quase 39%. As menores diferenças estão nos cargos de auxiliar, assistente, estagiário e trainee. Quais são as profissões mais comuns desempenhadas por mulheres? Os pesquisadores dizem que as principais profissões ocupadas por mulheres são na área dos cuidados. É lá onde as mulheres ocupam, né? Não é à toa que as mulheres estão sempre na área da educação, na área da saúde. Então vamos lá, vamos ver quais são as 11 profissões mais comuns onde as mulheres trabalham. Faxineira, vendedoras de comércio varejista, recepcionistas, operadoras de caixas, auxiliares de escritório, técnicas de enfermagem, assistentes administrativas, enfim. Tirando as profissões de cuidado, essas são as profissões onde as mulheres ocupam, né? Hoje em dia, segundo as pesquisas. Mas as mulheres não querem ocupar só esses espaços. As mulheres querem ser cientistas, as mulheres querem ser astronautas, as mulheres querem ser engenheiras, as mulheres querem ser jogadoras de futebol, de vôlei, querem lutar, né? Querem lutar livres nos ginásios, como propunha Platão. Elas não querem ser cozinheiras, querem ser reconhecidas como chefes. Enfim, elas querem ter o mesmo espaço que os homens conquistaram na sociedade. Por isso, a gente propõe que seja feito esse debate das relações de gênero dentro das escolas. Mas o que é gênero? Quando falamos das relações de gênero, a primeira pergunta que se coloca é, afinal, o que é gênero? Para responder essa pergunta, vamos evidenciar as diferenças existentes entre gênero e sexo. Podemos dizer que gênero é o sexo social definido, ou seja, gênero não é sinônimo de sexo. O sexo é o fator biológico e o gênero é construído historicamente, culturalmente, socialmente, ou seja, nós nascemos machos e fêmeas, mas nós nos tornamos homens e mulheres. Por isso é importante esse debate, para que a gente possa modificar alguns ditados, alguns costumes que são construídos historicamente, que são construídos culturalmente, como esse, menino só usa azul. Não, menino também usa rosa. Nós acabamos introjetando ideias desde a nossa primeira infância, de uma forma imperceptível. E essas atribuições sociais nos são apresentadas como atribuições naturais. Ao nos tornarmos adultos e adultas, não percebemos que durante toda uma vida nos ensinaram que a primeira vocação da mulher é a maternidade, é o cuidado. E por isso, muitas vezes, acreditamos que as mulheres podem se realizar apenas se tornando mães. Meninas não choram. Por que a gente só ouve dizer que meninos não choram? Por que as meninas podem chorar? Por que os meninos não podem chorar? As diferenças sociais entre homens e as mulheres não são de ordem natural, são de ordem social, de ordem cultural. Não estamos negando as diferenças biológicas entre os dois sexos, mas tratando de entender que existem diferenças que não são biológicas, que são diferenças sociais entre os sexos, que são justificadas e construídas socialmente a partir das diferenças biológicas. É aqui que reside a sutileza do debate. Poder. Pensar em termos de relações de gênero significa exatamente isso, desvendar os mecanismos sociais que constroem essas desigualdades. Por isso, falar em relações de gênero é falar também em relações de poder. Não se trata de enxergar os homens como machistas.
e as mulheres como vítimas. Nós não somos vítimas. Nós, nos referimos aos homens e às mulheres enquanto categorias sociais, independente de sua boa ou má vontade pessoal. Os homens encontram-se hoje, na atualidade, numa situação social privilegiada e as mulheres são frequentemente discriminadas. O conceito de gênero, estabelecida como um conjunto de objetivos, referências, estrutura, a percepção e a organização concreta e simbólica de toda a vida social. Estas referências estabelecem distribuição de poder. É essa questão que autoras como Scott querem trazer à tona, querem trazer para o debate, que vão desencadear relações de poder. E nós queremos necessariamente alcançar uma igualdade das relações. E essa igualdade, na nossa opinião, precisa ser tratada já no início das relações, quando ainda estamos tratando com crianças. Do ponto de vista social e do ponto de vista cultural, é importante que as nossas crianças já nasçam, trabalhando, percebendo essas diferenças e essas igualdades. Então, por ser um papel social, o gênero pode ser construído e também pode ser desconstruído. Ou seja, ele pode ser entendido como algo mutável e não limitado. As pessoas nascem iguais e ao longo da sua vida vão construindo a sua própria identidade, seja como homem, seja como mulher ou seja como ambos. A questão de gênero acabou sendo retirada do Plano Nacional de Educação. O texto foi vetado, colocava como meta a superação de desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da igualdade racial, regional, de gênero e também de orientação sexual. Por que é importante trabalhar esse debate dentro da escola? E não é um debate que pode ser trabalhado somente no âmbito da família, porque nós sabemos também que a maior parte, um grande percentual da violência das relações de gênero acontecem no ambiente familiar. Então, a escola ainda é um ambiente, um espaço privilegiado para esse debate. Percebem? O Conselho Nacional de Educação modificou diversos pontos da revisão feita pelo Ministério da Educação, do MEC, na Base Nacional Comum Curricular. Retirou temas relacionados a gênero e orientação sexual das habilidades a serem trabalhadas, mas manteve lá o ensino religioso. E aí é importante dizer que o debate não é esse. O debate é um debate pelo respeito, o debate é um debate pela aceitação das pessoas, como as pessoas são, como as pessoas se percebem nesse mundo. E dizer que existe uma ideologia dentro do debate das relações de gênero, nós também podemos dizer que existe uma ideologia no debate que é contrário ao debate das relações de gênero, como expressa aqui essa charge, Enfim, é tarefa e direito dos próprios pais definir como esse tema será abordado e tratado nas famílias. E aí aquele alerta que a gente já tinha feito anteriormente. Pais, padrastos, parentes, conhecidos, amigos e vizinhos também foram acusados de 37% dos estupros de vulneráveis. No total, 2.226 meninas de até 14 anos foram vítimas de violência, o que corresponde a 55,5% dos registros desse crime. Mais de 60% das violências e dos crimes de lesão corporal dolosa e 40% das tentativas de homicídio contra as mulheres acontecem dentro de casa. Por que falar sobre relações de gênero na sala de aula? Voltamos então à questão. O núcleo da identidade de gênero se constrói na nossa cabeça, no nosso imaginário, sobretudo até os 3 anos de idade. A criança, logo que nasce, ganha um nome e começa a ser tratada como menino ou como menina.
A linguagem é poderosa no processo de construção do gênero. Incorporamos o gênero masculino ou feminino através do aprendizado de comportamentos, de hábitos, de formas de pensar, concordantes com padrões definidos socialmente como masculinos ou como femininos. A inclusão do debate de gênero nas escolas é fundamental para combater a discriminação e a violência física e psicológica de gênero. É papel do Estado, então, promover, através da educação, o respeito à diversidade. Nem os homens nasceram para mandar, nem as mulheres nasceram para obedecer. Essa tem que ser a máxima. Porque as mulheres e os homens são pessoas iguais, com sexos diferentes. E hoje, muitos casais já começam a compartilhar a maternidade e a paternidade, o que antes era uma tarefa exclusiva das mães. E por que gênero e raça? Aqui é uma questão fundamental, que é muito trabalhada também pela Angela Davis, como a gente viu no livro Gênero, Raça e Classe. Porque quando falamos de desigualdade, as pessoas que vivem abaixo da linha de pobreza têm uma face. Elas são mulheres e elas são negras. E porque no Brasil, 63% das casas, na atualidade, são chefiadas por mulheres negras. Pessoal, essas são pequenas contribuições a esse debate sobre relações de gênero. A gente continua dentro da plataforma e eu aguardo também as contribuições de vocês. Até a nossa próxima unidade, um grande abraço e vamos juntos e juntas!